Olá pessoal, na aula passada nós encerramos a nossa parte de robótica, vendo a parte de cinemática direta e inversa. A partir da aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre automação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você na sua casa tem uma pequena fábrica de um produto de limpeza. E você, após misturar todos os ingredientes, coloca esse produto de limpeza em garrafas. Você faz isso manualmente, abrindo e fechando essa válvula, colocando o vasilhame debaixo aqui do bico da válvula. Imagina agora que a sua produção aumente, o pessoal começa a gostar do seu produto e a sua produção teve que aumentar. E você já não dá mais conta. Então você vai ter que criar um tipo de uma automatização para poder fazer o maior número de produtos em um mesmo tempo para atender a sua nova demanda. Então, gente, aí você contrata a fabricação e instalação desse equipamento industrial aqui, ó. É uma esteira. Nessa esteira a pessoa vai colocar a garrafa vazia. No momento que coloca a garrafa vazia, o sensor detecta essa garrafinha, liga o motor da esteira até chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, automaticamente a válvula é aberta, a garrafa é preenchida, o sensor detecta que a garrafinha foi preenchida e envia um sinal liberando o movimento da esteira para chegar aqui na próxima etapa, onde ela vai parar para ser recolhida e depois embalada numa caixa de papelão. Tá? Bom, o que faz o controle do motor dessa esteira, o controle da abertura e do fechamento dessa válvula, o controle de parar a esteira quando a garrafinha cheia chega aqui no final do curso. Tudo isso aqui, gente, é feito por um equipamento eletrônico chamado CLP, que é o controlador lógico programável, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Além disso, nós vamos aprender também um pouquinho sobre os sensores, não aqueles ligados diretamente à robótica, como o encoder, o resolver, potenciômetro, que nós vimos lá na parte dos braços robóticos. Agora nós vamos ver sensores indutivos, capacitivos e magnéticos. Então, pessoal, os sensores eles fornecem o equivalente aos olhos, ouvidos, nariz e língua para o microprocessador central, o cérebro. Então, no nosso caso aqui, a gente teria o CLP, e os sensores é o que fazem a interação do meio ambiente com o circuito eletrônico. Ele está chamando aqui de microprocessador. Então, se for fazer uma analogia com o corpo humano, o olho seria um sensor óptico, o nariz seria um sensor de gás, a boca que seria uma sonda, e o ouvido seria um microfone. Todos esses são sensores, eles vão interagir com a CLP nossa aqui. Tá? Então, o símbolo dos sensores. Os sensores sempre vão ter essa simbologia. E aí vão ter aqui um pequeno desenho e aqui uma chave. Quando esse desenho for parece um resistor aqui pintado de preto, vai ser um sensor indutivo. Quando tiver esse desenho, vai ser um sensor capacitivo. Fotoelétrico vai ter esse desenho aqui. Magnético vai ter esse desenho. Ultrassônico vai ter esse desenho. E aqui as chaves, porque o sensor nada mais vai fazer do que abrir ou fechar um contato. Então, quando o contato for normalmente aberto, vai ter esse desenho, e quando for normalmente fechado, vai ter esse desenho. Desses aqui nós vamos ver o sensor indutivo, capacitivo e o magnético. Tá? Os outros dois não. Primeiro, vamos ver o sensor indutivo. A característica básica dele, a fase sensor, é a superfície onde emerge o campo elétrico. Tá? Então, esse aqui é o aspecto externo de um sensor indutivo. Aqui está a fase sensora. Quando você aproxima um objeto metálico, não precisa nem ser de aço, tá? Pode ser de cobre, pode ser de aço inox, pode ser de latão. Você vai abrir e fechar um contato interno aqui do sensor, que vai te permitir ligar ou desligar uma carga. E tem uma distância de acionamento. Então qual que é a vantagem dos sensores? Que você não precisa de fato apertar nada aqui. É só você aproximar que você vai
conseguir fazer o acionamento do sensor. Vamos ver então como é que funciona o sensor indutivo. Então, como é que funciona o sensor indutivo? Tenho aqui uma bateria, tenho aqui um capacitor e tenho aqui um indutor. O que é um capacitor, pessoal? Um capacitor é um componente eletrônico que armazena cargas elétricas, tá? Esse aqui é um exemplo de um capacitor eletrolítico. Internamente ele tem duas placas e essas placas armazenam cargas elétricas. O que é um indutor? Nada mais é do que uma bobina, é um enrolamento de fio de cobre bem fininho. Esse aqui é um exemplo de um indutor, só que esse aqui tem um núcleo de ferrite. Esse que a gente está desenhando aqui, ele tem um núcleo de ar, ele está vazio dentro, tá? É somente o fio de cobre. Beleza, então como é que funciona? Imagina que eu tenho meu polo positivo e aqui meu polo negativo. A corrente sempre quer ir do polo positivo para o negativo, no sentido convencional, tá? Então quando eu fechar essa chave, as cargas elétricas vão viajar pelo fio e vão querer passar pelo capacitor. Então vou chamar aqui de carga positiva. Vão começar a encher essa placa superior aqui, ó. Aí essas cargas positivas vão repelir as cargas positivas da placa inferior. Vão ficar somente as negativas aqui, ó. Então esse capacitor vai se encher de cargas elétricas. Ele vai ficar com uma diferença de potencial aqui, ó. E aí eu vou desconectar a bateria. Então o capacitor está carregado. Bom, estando o capacitor carregado, como a eletricidade sempre tenta vencer essa diferença de potencial, o único caminho que o capacitor tem para se descarregar é pela bobina, tá? Então ele vai começar a se descarregar aqui, ó. A eletricidade vai sair daqui, vai vir por aqui, vai passar pelo enrolamento aqui, ó. Vai sair aqui embaixo e vai entrar aqui no negativo, tentando vencer essa diferença de potencial. Só que conforme a gente aprendeu lá em eletricidade, quando uma corrente elétrica passa aqui por uma bobina, surge um campo magnético. Então vou desenhar aqui o campo magnético tracejado. Então criou-se esse campo magnético aqui. Essa corrente que criou o campo magnético só vai circular até a tensão. A diferença de potencial das duas placas do capacitor foi igual. Só que já está criado o campo magnético. Bom, no momento chegou o ponto de equilíbrio aqui, ó, o campo magnético que já existe começa a colapsar. Quando ele, o que é colapsar? Ele começa a diminuir. Quando ele começa a diminuir, ele induz uma corrente elétrica, só que agora no outro sentido. Então a corrente original, que era esse aqui, ó, agora passa a ser esse. Isso aqui vai ocorrendo uma série de vezes até se extinguir. Por que se extingue? Porque os fios têm a resistência interna deles. Se você fizer um gráfico da variação dessa tensão e dessa corrente ao longo do tempo, você vai ter esse estado aqui, ó. Que é a tensão ou a corrente, e aqui é o tempo. Então quando o campo magnético colapsar a primeira vez, vai induzir uma tensão alta, depois vai começar a diminuir, vai diminuindo, né, diminuindo, até se extinguir. Então isso aqui foi ele cria uma série de oscilações, tá? De ida e de vinda da corrente elétrica, né? Aqui é o ciclo positivo e aqui é o ciclo negativo, que nem a gente estudou lá em corrente alternada. Beleza. Só que a gente aprendeu também na eletricidade que quando existe um núcleo metálico dentro do enrolamento, que é o que acontece aqui, ó, ele concentra as linhas de campo e ele produz um campo magnético muito maior. O que o sensor vai detectar? Que a oscilação, quando não tem nada dentro da bobina, é essa aqui, ó.
E a oscilação, quando tem alguma coisa metálica dentro da bobina, por exemplo, essa tampa da caneta, vamos supor que ela fosse metálica, aí a oscilação seria maior. Variando tanto a amplitude quanto a frequência. O que o sensor indutivo faz para detectar a presença de um metal é justamente medir essa diferença de amplitude e de frequência. Comparando a original em vazio com a amplitude nova com um objeto metálico dentro, ele consegue detectar se existe um metal próximo. Tá? Bom, esse aqui é uma explicação bem simplificada. Na verdade, o pessoal pegou esse princípio aqui, projetou de maneira conveniente, de modo que o objeto possa ser aproximado não colocando dentro da bobina, mas por fora, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Bom, gente, esse é o slide com o desenho bem mais elaborado. Esse aqui é a aparência externa do sensor indutivo. Então, quando eu aproximo um objeto metálico perto da bobina aqui, ó, eu mudo aquela frequência de oscilação e aí tem um circuito que consegue detectar. Então aqui está o circuito, tá vendo? Bobina sensora, tem uma bobina em paralelo, tem um capacitor. Isso aqui é excitado não por uma bateria, mas por uma corrente alternada. Quando ele detecta a presença de objeto metálico, a frequência muda. Essa frequência é demodulada e isso aqui é um amplificador operacional, ele detecta essa diferença de frequência da original para uma referência e você consegue aqui abrir ou fechar um circuito, né? O pessoal chama de saída em estado sólido, tá? Então repara que aqui a bobina ela fica de frente, como está demonstrado nesse desenho. Então a bobina está aqui e aqui está o campo magnético. Então quando eu aproximo um objeto metálico desse campo magnético, muda a oscilação e eu consigo ligar e desligar uma carga. Então essa aqui é a aparência externa dele. Parece lá um campo magnético de alta frequência de 300 a 800 kHz. Tem uma parte ativa que é justamente aqui perto da cabeça. Tem a bobina e normalmente também tem um LED indicador. Então quando você aproxima um metal aqui, esse LED ele acende. Normalmente ele tem 3 fios e dependendo de como você liga os fios, você tem um sinal de ligado ou desligado. 2 deles são a própria alimentação desse sensor indutivo. Outra coisa, pessoal, é a distância sensora com relação aos materiais. Então, quanto mais ferromagnético for o material, mais sensível vai ser o indutor, o sensor. Isso quer dizer o quê? Se eu aproximar uma chapa de aço do sensor, ele vai detectar a uma distância razoável. Conforme for mudando o material, eu vou ter que aproximar mais do sensor para ser detectado. Então a ordem seria essa, aqui de aço, depois aço inox,
depois latão, depois alumínio, depois cobre. Então, para detectar o cobre, você tem que chegar bem perto do sensor. Para detectar o aço, mais longe. Outra coisa são os exemplos, né? Na verdade, o sensor indutível é bem prático. Você consegue detectar quando a peça é de metal. Isso com muita confiabilidade. Na verdade, mais até do que o sensor capacitivo. Então, se você puder preferir um sensor indutivo no lugar de um capacitivo, é melhor. Além disso, o indutível também é mais barato se comparado ao capacitivo.